Pessoal, no programa de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma audiência pública que está acontecendo aqui na comunidade de Barro Branco, em São Pedro de Alcântara. É uma audiência que vai discutir sobre as condições aqui da SC, da nossa estrada aqui da SC 281, que corta São José aqui, passa São Pedro e vai até Angelina, que questão de asfalto, então tem uns probleminha ali que está acontecendo. Então hoje vai ter o Mário Mota aqui, o deputado estadual Mário Mota e o deputado Marquito. Então vamos lá ver um pouquinho o que está acontecendo, vamos ver se a gente consegue falar com eles um pouquinho depois, para ver o que pode ser melhorado, qual é a ideia. Então bora ver o que está acontecendo lá, tá bom, pessoal? O secretário de Infraestrutura, G.R. Comper. Eu quero tirar uma dúvida aqui com eles, porque tem uma coisa, pessoal, a gente tem que entender uma questão que é o seguinte: a gente não controla o tempo. Vai chover? Vai, não tem o que fazer. Mas dito isso, tem coisas que a gente pode precaver. Questão do tempo, a gente sabe quando é que vai chover, o celular já diz isso. Então, em relação a isso, eu quero tirar umas dúvidas aqui com ele exatamente sobre esse ponto. O que pode ser feito nessa questão? Primeiramente, obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Primeiro que se até o Coutinho erra, imagina eu, né? Imagina nós. Cerramos. Então, gente, eu sempre falo, SC 281, governador Jorginho Melo colocou dentro do programa Estrada Boa. São mais de 64 obras, 3 bilhões e meio em investimentos. E a SC 281 é uma dessas. Por isso que a vida toda, pessoas que já não estão mais aqui para ver essa obra, pessoas que estão aqui que não acreditam, agora podem acreditar, estamos em obra. E nós tomamos todos os cuidados para não termos problema com a empresa, problema com a população. Nós, enquanto secretaria, temos que fazer o nosso papel, fiscalizar, cobrar da empresa mais frente de trabalho. É isso que nós estamos fazendo. Estamos aqui toda semana e não avisamos que a gente vem. Nós viemos aqui de surpresa para ver realmente se os trabalhos estão sendo executados. Mas nós temos a garantia, primeiro, do recurso que o governador disponibilizou para essa obra. E a SC 281, ela é realidade. Cabe nós termos paciência. Por quê? Porque a vida toda não foi feito nada. E agora nós estamos fazendo. Agora realmente vem um governo que está executando essa obra que as pessoas sonhavam e agora o sonho se tornou realidade. Então cabe a nós estarmos aqui essa noite para realmente esclarecer aquilo que talvez paira dúvida. A dúvida é, por que não faz a melhoria? Porque a empresa detentora de um contrato de licitação que venceu, ela é responsável pela obra. Cabe eu, como secretário, cobrar da empresa para que execute o mais rápido possível essa obra. Eu tenho o costume de dizer que é o seguinte: para ficar muito bom, quando é uma obra dessa, vai ter que ficar muito ruim ainda. Porque a questão que mexe com terra vermelha, barro vermelho, isso dá banhado, de qualquer forma vai dar banhado. E outra dúvida, só uma questãozinha assim, é coisa simples. A estrada vai ser feita. O asfalto vai vir de fora a fora. Não tenho dúvida alguma. Primeiro que se você... Como é seu nome? Lúcio Carlos. Ô Lúcio, se você for para sua casa e fazer uma reforma na sua casa, não vai ter problema? Tá. É lógico que vai ter problema. Agora imagina numa SC que tem trânsito, que estamos mexendo com barro vermelho, chove, lama. Então a obra, ela tem o recurso garantido do governador Jorginho Melo para a gente executar. Eu não sei o porquê há talvez desconfiança que não. É começo, meio e fim. Da nossa parte, nós estamos acompanhando desde o dia da entrega da ordem de serviço para a Sul Catarinense. E eu fui um dos que elogiou a empresa no dia da entrega. Então, estou muito à vontade para cobrar da própria empresa ou da sua subsidiária ou contratada, que é a Schroeder, o que é que está acontecendo. Por que essa demora? Quando deveria estar sendo entregue a obra, nós temos 10% praticamente ainda em desenvolvimento. É uma obra complexa, principalmente na parte que se aproxima de São Pedro de Alcântara. Você percebe que há barrancos altíssimos, tem que ser muito bem trabalhado para não acontecer o que aconteceu próximo a Angelina. E mesmo aquilo que aconteceu em Angelina, com aquela descida de aquele volume de terra da montanha, a pergunta é, não se previu aquilo de alguma forma, uma vez que anteriormente nós tivemos 3 explosões seguidas? Será que não se monitorou a possibilidade de acontecer? Aquilo é uma catástrofe, não só pela morte em si de uma pessoa, mas pelo que provoca. Talvez tenhamos que licitar uma empresa para limpar a estrada. Não sei, porque não constava isso do edital de licitação. Mas eu tenho a esperança de que nós saiamos daqui com a esperança
de uma evolução mais rápida, de uma evolução positiva, uma vez que evoluir nem sempre é para melhor, senão os médicos não escreveriam que o paciente evoluiu para o óbito, não é? Então, que a gente possa sair daqui com respostas e com a renovação de esperança de que muito em breve nós tenhamos um belo asfalto que ligue Angelina a São Pedro de Alcântara, que é o que nós todos desejamos. Então é o seguinte, pessoal, tenha paciência. O GR já comentou que o governador já falou que é uma estrada que vai ser feita, vai ter esses empecilhozinhos, vai ter. Então, esse evento, o que vai acontecer aqui hoje é justamente isso, mostrar para o povo o que está acontecendo e o que pode ser melhorado. Não é isso, Mário? Exatamente. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigadão, Um abraço. Tá? Um abraço. Felicidades. Deste ato e desta audiência pública, nós convidamos para presidir os trabalhos o proponente, deputado estadual, Mário Mota. Tem a palavra a partir de agora. Muito bem, muito obrigado ao nosso mestre de cerimônias, muito obrigado a todos os servidores da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Eu faço o registro e sei que faço também ao lado do deputado Jerry Cooper, que conhece. A estrutura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina é digna de muito elogio. É, sem dúvida, uma das 3 melhores assembleias em termos estruturais. Esse importante encontro surge da urgência em ouvirmos a população da região, que ao longo dos anos mobilizou-se com coragem, com muita persistência, para conquistar um investimento essencial, a pavimentação do trecho entre São Pedro de Alcântara e Angelina, da SC 281. É uma conquista que reflete a força da luta comunitária pela mobilização cívica e do compromisso público. É justo, é necessário valorizar essa trajetória. Ao mesmo tempo, cabe a todos nós, executivo e legislativo, trabalhar para que a obra seja concluída com a qualidade, com a segurança e com a celeridade, honrando o esforço de todos os envolvidos. Muito bem, nós propomos o seguinte: os integrantes dessa mesa terão um tempo inicial para se manifestar e, posteriormente, aqueles que se inscreveram terão também um tempo para irem ao púlpito e dizerem exatamente a sua preocupação, colocarem os seus questionamentos, para que, dentro das possibilidades, nós tenhamos respostas. Nós temos, basicamente, a nos responder aqui na mesa o secretário da Infraestrutura, Jerry Comper, Vicilar Preto, que são os 2 integrantes da secretaria responsável pelo processo licitatório e pela contratação da empresa sul-catarinense e da subcontratação, posteriormente, dela, da Schroeder. E há, sem dúvida, uma série de questionamentos que nós faremos a eles e que certamente eles também já devem ter feito às empresas contratadas até aqui. Boa noite a todos. Primeiramente, queria aqui agradecer a presença de cada um de vocês que estão nesta noite, nessa audiência pública, e assim cumprimento cada um de vocês e também todas as autoridades, toda a mesa já mencionada anteriormente pelo mestre de cerimônia. Com certeza esse momento é de extrema importância para que a gente possa vir até aqui relatar e reforçar tudo que a gente já vem vivenciando no dia a dia, as dificuldades no trajeto diário na nossa SC 281, entre São Pedro de Alcântara e Angelina. Eu, juntamente com o prefeito Viseu de Angelina, somente neste ano, em diversas oportunidades, estivemos lá na Secretaria de Infraestrutura do Estado, para que a gente possa estar levando as demandas da população e assim cobrar celeridade na obra. E não só na obra, como também na manutenção. Sabemos o quanto essa obra é importante. Todas as pessoas que residem em São Pedro de Alcântara, já por muitos anos, e aqueles que estão há pouco tempo aqui na cidade, vivenciam essas dificuldades. Uma obra dessa guardada por mais de 40 anos, com certeza é uma obra importantíssima e realmente, depois que estiver finalizada, vai fazer a grande diferença para o dia a dia, para quem reside e precisa se deslocar no dia a dia, como também os nossos agricultores. A maior parte da economia do nosso município vem da agricultura. E a maior parte dos agricultores estão nessa região, a região do interior da nossa cidade. Então, preciso estar se deslocando no dia a dia, e não é fácil.
é uma dificuldade, é um sofrimento diário que as pessoas precisam enfrentar. Obrigado pela presença de todos vocês, isso mostra o nosso compromisso para que o mais rápido possível isso aconteça. Acredito que da forma que eles vêm trabalhando agora, é para entregar em etapas. Parece que eu percebi vindo hoje muitos equipamentos trabalhando, acredito que não foi só hoje porque a gente veio para cá. Eu passo aqui com uma certa frequência, mas eu vi algumas máquinas trabalhando hoje e pelo que eu percebi é um trecho de São Pedro para cá, não sei bem certa distância. Eu acho que se fosse servir de conselho, que fizesse esse trecho e deixasse ele pronto. Não adianta fazer muitas frentes de serviço, não adianta abrir muita frente de serviço e deixar tudo bagunçado, a gente sofre no dia a dia. Eu tenho empresa lá no município de Angelina também, faz muito tempo que eu não recebo os moradores de Angelina, de São Pedro lá. Hoje eu vi vários aqui, eu tive o prazer de cumprimentar, no qual a gente convia com eles com mais frequência. E o município de Angelina está perdendo, porque esses moradores daqui para cima, muitos usavam o comércio lá de Angelina, não estão usando mais. O município de Angelina está perdendo, sim. E eu agradeço a possibilidade de estar ao lado dele nessa luta para que tenhamos efetivamente quanto antes a conclusão da SC 281. Marquito, fique à vontade. Muito rapidamente, queria só cumprimentar a todos e todas, agradecer aqui a parceria junto com o deputado Mário Mota. Essa audiência é resultado de um requerimento da nós, uma série de reuniões que já tivemos com a Casa Civil, com a Secretaria de Infraestrutura, com reuniões diversas para esse mesmo tema. A gente decidiu realmente fazer uma audiência pública, né? Então, e nós inclusive optamos e solicitamos que essa audiência pública fosse feita aqui no Barro Branco, né, entendendo que era importante a Assembleia Legislativa, as autoridades virem até aqui e não fazermos somente aquelas reuniões lá de gabinete, né, o movimento que luta historicamente pela SC 281 e que vem discutindo isso há alguns anos, são incansáveis. Essas lideranças que têm tomado a frente disso, que são representantes da comunidade, são incansáveis, todo mundo sabe disso. E eu acho que eu fui, desde que eu assumi o mandato de deputado estadual, eu acho que eu já participei de pelo menos umas 8 reuniões em relação a 281. Essa é uma realidade. O Marquito economizou o sobrenome, Sterling. Quem é Sterling? Levanta a mão, por favor. Que é impressionante o número de Sterling que temos aqui. Está com o microfone já, Roberto? Fique à vontade. Alô. Me permite que eu me levante, porque fica mais fácil a gente se pronunciar. Uma boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Queria também agradecer o pessoal que encampou esse movimento em nome da comunidade. Está aqui o Melo, está aqui a Cristina e outras pessoas que iniciaram esse movimento. Não queria esquecer também a Fabiana, que depois teve um problema de AVC e em função disso ela não está mais conosco. Mas ela está viva, graças a Deus, acompanhando de longe, mas ela não pode mais se emocionar e participar de eventos dessa natureza. Mas eu não queria esquecer a Fabiana. Mas o que nos motiva assim, a pedir essa audiência pública, senhor secretário, é que nós queríamos entender algumas questões. Nós sabemos que a obra é difícil, nós sabemos que a geografia não ajuda, nós sabemos que às vezes o tempo, as intempéries também atrapalham. E entendemos que uma obra dessa magnitude também causa transtornos. E isso não nos afeta, isso não nos incomoda. O que nos incomoda é a morosidade da obra, é os vários trechos de atuação da empreiteira, deixando a estrada em condições intransitáveis. Então nós queremos entender por que é tão moroso, apesar de ser uma obra difícil. Mas se tivéssemos assim o empenho da empresa, nós teríamos uma obra mais rápida e a gente não se incomodaria tanto. É a vereadora Terezinha que vai agora fazer uso da palavra, por favor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir para você, secretário, se puder cobrar da empresa ainda mais pela manutenção,
já que não dá para fazer todos os dias, como disse o prefeito Charles agora há pouco, pelo menos uma vez por semana, porque o nosso povo não merece uma estrada assim. Poxa, os nossos munícipes, eles merecem uma estrada bem melhor. E a gente está aqui para cobrar novamente. O senhor lembra que um tempo atrás eu, o prefeito Charles e os vereadores fomos até você, cobramos, inclusive eu pedi, eu estou aqui assim te clamando, se você puder cobrar firme da empresa pela manutenção. Se puder todos os dias, melhor ainda, né? Porque o nosso povo precisa de estrada boa. Os agricultores sofrem muito, as pessoas que dependem do trabalho. Mas eu queria reforçar essa importância que foi colocada aqui, né? Eu quero dizer que o movimento aqui da comunidade, ele tem se esforçado, e por isso que é importante essa salva de palmas para aqueles que estão hoje, mas para todos aqueles que já passaram esses anos lutando e querendo, garantindo essa obra de infraestrutura. E esse histórico também aos prefeitos que estão aqui, que têm se dedicado, mas também o histórico anterior para a garantia dessa rodovia, que a gente sabe que a 281 com a 108, elas são duas artérias principais, deputado e secretário Gério. Elas são duas rodovias que, se eu fosse governador hoje, eu colocaria como prioridade dentro do Estrada Boa. Uma obra que foi iniciada em 2022 com a conclusão prevista para 2025. E agora, essa previsão ela se estendeu para 2028. Essa é a realidade, a gente precisa trabalhar com os dados e com os fatos e encarar essa realidade, porque vai passar, nosso mandato vai passar, 2028 já vai ser o ano da eleição do próximo prefeito, dos próximos vereadores, e se continuar nesse ritmo, não vamos chegar lá de novo em 2028, porque ele já vem sendo deficitário ao longo desses anos. Então a gente precisa garantir essa execução. Eu não estou falando da minha boca, estou falando dados que a gente coleta na transparência da Secretaria do Estado de Infraestrutura. Devem se lembrar que eu manifestei a minha satisfação pelo fato do edital ter sido vencido pela empresa sul-catarinense. Muitos devem se lembrar. O Mário não só defendeu, como parabenizou. Disse: olha, eu estou muito feliz e me lembro claramente de ter dito isso e ter dado um exemplo. Eu confesso aos senhores, muitas das explicações, e eu tenho cobrado quase que diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, não só da direção da Sul-Catarinense, mas dos seus engenheiros, o que é que está acontecendo. Ou seja, eu tenho liberdade e com todo o carinho do mundo moral para cobrar, porque fui um dos principais elogiadores no momento em que ela venceu a licitação. Eu sei que ela enfrentou uma série de problemas e muitos dos senhores tecnicamente bem informados também sabem, e os pontos problemáticos, não vou ler um por um aqui, mas para explicar o que aconteceu até agora. O fato é que, nesse momento, e o Marquito foi muito preciso quando trouxe os dados, em dezembro de 2024, no final do ano passado, o prazo de execução da obra já estava vencido em agosto de 2024, foi com o prazo contratual ainda vigente, firmado um termo aditivo para compensar o período paralisado, que foram quase 10 meses de obra parada que os senhores vivenciaram. Quer dizer, já parte havia se iniciado, 10 meses de obra parada, sem manutenção, apesar de 2 aditivos assinados com a empresa para que ela assumisse a manutenção. Lá no começo não havia nada previsto no edital para que ela também mantivesse a obra onde não houvesse máquinas adequada para o trânsito. É o básico, alguém tinha que fazer isso, ou as duas prefeituras em conjunto, coisa que não era admitido ou admissível, ou a empresa que ganhou a licitação. Bom, o cenário atual, e é o que eu vou me basear, daqui em diante, até aqui nós temos explicações relativamente técnicas. Falta de desapropriação de alguns pontos, retirada de postes por parte da cooperativa, a empresa não conseguia trabalhar enquanto os postes não mudassem de linha, e finalmente, aquela retirada da fauna e da flora dos 20 metros laterais, para que a licença de meio ambiente fosse considerada. Tudo isso explicou uma série de problemas enfrentados.
Mas a partir de agora, cenário atual, e eu vou me basear apenas em 3 slides, que já serão as primeiras perguntas, se o Marquito me permitir, para o secretário poder responder. Considerando a urgente necessidade de melhorar o rendimento da obra daqui em diante, observa-se que o percentual executado até o momento revela um ritmo inaceitável, quer pela Sul Catarinense, quer pela chilena, que é subcontratada dela, mas a responsabilidade do edital é da empresa que venceu. Em junho, a obra já deveria estar concluída em junho, conforme o cronograma inicial, descontando o período de paralisação, e ela alcançou, como bem disse o Marquito, 10,9% de execução, com 14.800.000. Não falta dinheiro para a obra, está empenhado e os pagamentos estão em dia. Trata-se de um percentual que, pasmem, estava originalmente previsto para ser atingido no 4º mês de trabalho depois da entrega da ordem de serviço. 4 meses depois tinha que estar desse jeito que está hoje. Destaca-se que o impasse da interferência pública referente ao remanejamento da rede elétrica ainda não foi resolvido. Isso aqui é uma justificativa da empresa. E a segunda justificativa, com o esgotamento das quantidades aditadas para a execução da camada de final de terraplenagem, utilizando o material britado, a pedra comercial, foram paralisados até que se tenha esse material adequado para isso. Faltou pedra. Quer dizer, foram 2 justificativas dadas. Tudo bem. Vamos lá, pergunta no ar. Essas situações já foram integralmente superadas? A questão dos postes. Segundo, a questão das pedras já foram superadas? Quais as justificativas para a permanência desses problemas? E, finalmente, a terceira indagação. Certamente o secretário iria falar sobre todos esses aspectos. Último slide, por favor. Aí está. Por fim, quanto ao deslizamento de terra, um tema que certamente vai ser abordado com detalhe por outros participantes dessa audiência, em razão dos transtornos causados, eu deixo registrados os seguintes questionamentos. 1. Considerando que antes do deslizamento já haviam sido realizadas 3 detonações de rochas, em agosto, em outubro de 2024 e em março deste ano, a Secretaria vinha monitorando a estabilidade da encosta. Não era a função da Secretaria, era da empresa. E é claro, se já existe alguma solução encaminhada para a desobstrução dessa via. Secretário Jair, vou ensinar para que eles façam as suas manifestações. Obrigado. Pessoal, boa noite. Primeiro, uma alegria poder estar aqui com vocês. Os nossos 2 deputados, companheiros lá da Assembleia Legislativa, os prefeitos, a mesa aqui já citada, e cada um de vocês. Talvez muitos não me conhecem, vou me apresentar, Tito. Sou da cidade chamada Vitor Meireles. 5.000 habitantes. Meus pais moram até hoje lá, 80 anos de idade. Sou filho de agricultor e caminhoneiro por profissão. Trabalhei 4 anos na prefeitura cascalhando estrada. Então, um pouquinho de estrada a gente também conhece. Não poderia mesmo cair numa pasta tão importante como infraestrutura. 6.300 quilômetros que nós temos de estrada no estado, responsabilidade nossa, da Secretaria, 5.000 pavimentadas e 1.300, 1.100 ainda a pavimentar. E a SC 281 é uma dessas a pavimentar. O governador lançou o programa, incluiu a 281. Gente, eu não quero aqui estar a empresa lá atrás, estar supervisor, eu não quero e nunca vou criar confusão com ninguém. Briga não leva nós a lugar nenhum. Esqueçam isso. Aqui foi muito bem citado pelo deputado Mário Mota, pela forma que está tendo uma audiência pública. Quando a gente fala em audiência pública, ela é pública, é para todo mundo se manifestar, correto? E aqui está todo mundo atento, observando, ouvindo e querendo uma explicação. A primeira explicação é que a obra está acontecendo. A segunda, não temos nenhum real devendo para nenhuma empresa no estado. Todas as obras, 64 obras executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, rigorosamente em dia. Ponto. O que cabe ao secretário GR fazer? Eu não sei quanto tempo eu fico lá, gente.
Pode ser que amanhã eu saia, o governador coloca outro secretário, eu volto para a Assembleia com os demais companheiros e ser deputado. Pode acontecer isso. Enquanto eu estiver aqui, estou fazendo muito, porque sei o quanto é importante tirar a poeira e a lama da frente da casa das pessoas. A fiscalização pode utilizar que tipo de pressão contra a empresa? Eu falo aqui de maneira muito direta, a multa, enfim, o que? Isso. Notificação? A notificação foram feitas, até foram várias notificações para a empresa, desde o começo da primeira reunião que tive lá, tem várias notificações e a partir daí é para multa. Essa é a nossa... A gente consegue saber aqui com um encaminhamento em relação à manutenção. Então vocês estão falando, os 7 quilômetros vão ser feitos, é isso? Tem um compromisso até o final do ano? Não, vamos lá. A princípio até o final do ano, gente. Não, Melo, não adianta aí, Melo. Não, mas não é. Nós estamos aqui para resolver as coisas, não adianta criar problema, Melo. O problema é o seguinte: a princípio, até final do ano, a empresa entrega 7 quilômetros ou um pouquinho mais. Isso está tratando. E se chover 2 meses ali? E se chover 2 meses? Eu não sou super. Pelo amor de Deus, eu vou vir aqui assumir um compromisso que depois vocês vão me cobrar. Eu vou vir aqui vistoriar a obra, vocês vão me pegar. Tu foi lá e falou que estava pronto até final do ano. Não. O compromisso de secretário é notificar a empresa para exigir a manutenção dentro do contrato de uma licitação que ela foi vencedora. Ponto. Como secretário, como engenheiro, como fiscal, cobrar a manutenção e cobrar os 7 quilômetros. Se nós conseguirmos entregar até novembro, dezembro, ótimo. Se não conseguir, vamos entregar até janeiro ou fevereiro. E se pega 2 meses de chuva, 3 meses de chuva. Pois é. Secretário, Pois é. Mas eu não posso assumir o compromisso que até dezembro vai estar asfaltado. Eu não vou fazer isso. Secretário, estou com um relatório de possibilidade de trabalho por dias de chuva. Não passa de 5 dias, 3 dias por mês. Coutinho errou o final de semana que disse que ia vir uma chuvarada e não veio. Não, mas isso aqui não é Coutinho, isso aqui é algo que aconteceu. Boa noite. Me chamo Gustavo Ribeiro Anzolim, sou produtor aqui de São Pedro de Alcântara, sou morador aqui do Barro Branco, né, vizinho daqui, eu estou a uns 3 quilômetros de casa. Boa noite, autoridades, a mesa. Eu acho que hoje é uma oportunidade muito importante para a gente se ver como comunidade e pleitear uma coisa muito importante. Eu acho que os assuntos aqui giraram muito em volta da finalização da obra, disso, aquilo. O que é realmente importante para nós moradores é que a gente possa sair de casa e voltar para casa. Não é uma coisa tão difícil que a gente está pedindo. Eu tenho saudade da época que não tinha obra, porque eu podia sair e voltar de casa. Que o nosso secretário muito bem colocou que a culpa não é do governador, não é do secretário. Será que essa culpa é minha, como morador? Estamos aqui pedindo uma coisa muito básica, que é poder sair de casa e voltar para casa. Eu não tenho filhos, Melo, ainda, mas eu vejo o ônibus escolar andando nos barrancos aqui, que eu duvido que algum dos seus filhos, autoridades, estaria dentro desse ônibus nesse momento. Ou caso estivesse um filho de uma autoridade qualquer dentro desse ônibus, a estrada receberia a manutenção devida. Meu nome é Márcio Miller, da comunidade aqui da Invernada. Sou produtor de leite e vim passar um pouco das dificuldades que a gente vem passando diariamente devido a essas estradas aqui, que é o principal acesso, tanto o escoamento, como receber os insumos dos animais, como vem acontecendo faz um mês, que o rapaz trouxe o Cílio de Santo Amaro, passou pela 281 e infelizmente não conseguiu chegar uma semana depois, devido à estrada. O caminhão quebrou, teve um prejuízo de mais de R$3.000, então... Boa noite, eu me chamo Cristina Finato, sou moradora aqui do Rio Forquilha Alto, produtora rural também. E o que eu acho que a gente quer pedir, eu acho que falo por boa parte, volta a ser de novo secretário de manutenção. Quando o DEINFRA tinha a patrola atendendo de Major Gersino Angelina, São Pedro,
A cada mês e meio, a gente passava pela patrola trabalhando na estrada. Ele aposentou, a patrola foi retirada daqui, e eu não consigo imaginar que seja impossível a empresa manter uma patrola e uma caçamba só para manutenção. É bem difícil, eu posso dizer, é humilhante o que a gente passa hoje, é muito humilhante. Hoje eu desci, saí arrastando o fundo do meu carro ali embaixo. E se estraga o meu carro, eu vou ter que pagar o meu carro, né? É eu que vou ter que assumir a responsabilidade. Como todos nós, né? Cada um tem o seu carro para arrumar. Então, assim, eu venho aqui hoje pelo meu filho. Não tem só o meu, tem a menina ali, da Daniela também, que também precisa de terapia. Tem outros, não conheço assim muitos, mas deve ter algum, que o município cresceu aqui, nosso bairro cresceu bastante, tem muita gente de fora. Me expressar, minha solidariedade é a essas mães que precisam sair de casa com seus filhos pequenos para poder fornecer tratamento e desenvolvimento deles, que é o que precisam, né? Eles têm uma condição física boa no futuro. Boa noite a todas e a todos. Em nome do deputado Mário, eu cumprimento todos os amigos da mesa. Eu sou proprietário de uma chácara, de um sítio pequeno aqui, então eu falo em nome de todos aqueles que não são moradores da cidade, mas que vêm para cá nos finais de semana. E a gente vem para relaxar, para se divertir. Mas faz um pouco mais de um ano, deputado Mário, secretário Gerri, faz um pouco mais de um ano que a gente adquiriu essa chácara. Mas parece que eu estou sofrendo há 40 anos como todo mundo. E quando a gente vem, vocês sabem, vocês têm ideia do que é vir para cá à noite? Tu cruzar com um caminhão de madeira, de frango à noite, que tu é jogado para cima de um barranco e o mato pegando no teu carro. Se tu quebrar o teu carro, tu não sabe se tu vai chegar ou não. Você sabia, deputado Mário, que nós não temos linha de ônibus aqui? Não tem, simplesmente não tem uma linha de ônibus. Qualquer um cidadão que queira transitar nessa estrada de ônibus não consegue, porque não tem linha de ônibus. E talvez porque a empresa não se interesse, porque a estrada não tem condições de colocar. O cara não vai colocar um ônibus aqui. Eu venho de carro e a gente comprou um sítio, então a gente vem no começo. Tem hora que eu olho para minha esposa, ela olha para mim assim e não vou falar palavras. Pô, que era para ser uma diversão, cara. A gente olha um para o outro assim, olha o que a gente está passando. Pediam, aí a gente não solicitou, mas o amigo da OAB, quais as vacinas jurídicas que estão sendo aplicadas, se estão, se a OAB tem como acompanhar essas vacinas jurídicas, em que ponto que a gente pode paralisar o pagamento se não tiver, porque se existe um aditivo, o pagamento está em dia, não está fazendo, para de pagar. Para de pagar, e aí porque, bicho, não patrolar, cara, é um absurdo que é sentido feito, é um absurdo. Então assim, eu queria pedir encarecidamente, Gerri, que é aqui, ó, é esse encaminhamento, vamos monitorar. Pessoal, boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa. Pessoal, a maioria já me conhece, eu trabalho com turismo em São Pedro, já faz 5 anos, mas de dezembro para cá está bem complicado de trabalhar, certo? A gente, depois caiu a obra aqui em cima, pessoal que vinha de Angelina, nos finais de semana, eu abro sábado, domingo, o pessoal não vem mais, né? O movimento caiu muito. Certo que eu moro a 3 km da praça para cima, mas cliente que vem uma vez e não volta mais. Por quê? Teve vez de cliente não conseguir liso, barro vermelho, voltar de ré, bater no barranco, chega lá, soltaram a boca em mim. É complicado, né? Cliente soltaram a boca, pô, custa os caras botar uma carrada de material vendo que vai chover final de semana, no sábado, os caras param na sexta-feira, vão embora, ou sábado de manhã estamos ali, custa pegar uma carradinha de material e lá e botar. Onde é que dá naquele barro vermelho, mas não. Um cliente sai lá de Florianópolis, vem almoçar, chega ali, me volta de ré, escorrega, encosta no barranco, tem que chamar a gente para tirar, porque a noite toda a patrona da prefeitura puxando os caminhões de frango.
Aonde teria que ser a empresa, teria que puxar, não era nem a prefeitura. Meu nome é Maurício Fleger, moro aqui em Rio Forquilhos, no bairro Rio Forquilhos. Como o senhor falou bem, secretário, produtor rural, agricultor, mas hoje, com todo o trabalho que eu faço, que a gente faz, eu sempre defino como produtor rural, porque você faz um pouco mais do que apenas o agricultor. Motorista, a gente entrega a nossa produção, e o que acaba sendo inadmissível você não conseguir levar essa produção até o mercado. Secretário, como a gente já conversou na secretaria e em vários outros momentos, quem são os responsáveis pela empresa que estão aqui, que o senhor falou antes? Não estão? Porque senão eles deveriam estar aqui respondendo para a gente. Foram já finalizados 10%. 10%, Marquito. Certo, deputado Marquito? Então, assim, desde a primeira assinatura do então governador Moisés, já se passaram 3 anos, correto? Um pouco mais de 3 anos, que foi em maio, certo? Eu não lembro exatamente o dia, estava tentando lembrar antes ali, procurar no celular. Então, se faz 3 anos e foram feitos apenas 10% da obra concluída, então, e a gente, como o deputado falou, está esperando 40 anos, então vamos esperar mais de 40 anos para essa obra ficar pronta, correto? Porque se a gente só multiplicar por 10, já estaremos em 30 anos, e já passou mais de 3 anos. Olha, ainda tem então, a população, como todos falaram, ela precisa o essencial, como já conversamos, que é a manutenção, que seja feita. Se todo esse dinheiro foi pago e não foi feita essa manutenção, há uma corrupção, correto? O apelo que eles fazem é o mínimo de manutenção. E então, venho subscrever e também trazer um recado da parte do turismo, do cicloturismo. Eu já estive secretário de turismo aqui do município e eu peço para que olhem com muito carinho no andar da obra, para que deixem um espaço adequado para os pedestres, para o cicloturismo, que é muito forte na região. Inclusive, essa estrada ela faz parte de um roteiro de cicloturismo, porque senão depois da obra pronta, com certeza vai ter que ser feito remendo para suprir essa necessidade. Falamos muito bem da Sul Catarinense, que fez uma licitação, ganhou, passou para uma outra empresa que não demonstra para a gente que tem caminhão, nem tampouco máquinas. Pelo menos, quando a gente vê, tem 4 máquinas trabalhando, esta a gente não sabe onde que está. Talvez nas outras obras da empresa, menos aqui. Então agora, como a gente já falou, da manutenção que precisa sim, e que nós teríamos que ter um grupo olhando isso, tá? Vendo de cara, porque não é o secretário que tem culpa. Não é. É a Sul Catarinense e a Schroeder que tem culpa, tá? Então assim, eu vou falar mais dos ciclistas, tá? Na nossa Rota da Fé, tá? Que nós não estamos mais com os nossos ciclistas porque não tem condições, tá? Nós temos os idosos da Rota da Fé, que passava por aqui sempre, os caminhões, os ônibus das empresas, né? Então, é para fiscalizar? Vamos fiscalizar, mas pode alguém para fiscalizar no local, porque nós vamos ficar assim, à mercê deles. E quero ser bem franca, não vai adiantar nada. O município aqui compreende 2020. O que eu gostaria de fazer a pergunta é ao secretário Gerry. Secretário, o senhor aqui se expressando quase nos fez pensar que nós temos que ser complacentes com o mal feito. O que essa empresa está fazendo é uma coisa muito mal feita.
Então, parte da sua obra, também como parte da manutenção. Outra coisa que eu queria saber das autoridades é, então, a quem cobrar, já que está tudo correto, pagamento, os aditivos, quem cobra? Porque se está havendo, parece um receio da cobrança, que parece que essa empresa é um menino mimado, que se a gente cobrar, ela vai embora. Não temos condições de continuar assim. Essa complacência com o mal feito. Eu queria parabenizar aqui, inclusive, o deputado Mário Mota, e a todos, mas usar um termo que para mim foi a maior explicação que eu tive entre a explicação de moral e ética, foi com o deputado Mário Mota. Ele tem uma explicação muito boa entre moral e ética. E está faltando isso, sabe? Essa relação do executivo com essa empresa, está faltando essa diferença da moral e da ética. Se o deputado não for muito e ele puder ressurgir essa diferença da moral e da ética, cabe muito bem para nós hoje aqui. Eu queria parabenizar o Gerson Lima. A altura da voz do Gerson fecha a participação das pessoas no culto. Você não precisa elevar a voz para ter fala forte. Você precisa ter bons argumentos. E foi basicamente o que nos trouxe o Gerson. Essa definição de ética, quando eu digo que ética é obediência o que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o interesse coletivo sobre o interesse individual. Ética é um dos poucos valores universais. Se você é ético aqui, vai ser em qualquer lugar do mundo. E principalmente a diferença para a moral é que quando você quer saber se algo é ético, você pergunta se é bom ou ruim ou mal. Se você quer saber se é moral, você pergunta se é certo ou errado. Porque a moral depende da sociedade em que você está. Você pode ter 4 mulheres na Arábia Saudita e é considerado absolutamente imoral. Experimenta arrumar uma segunda aqui no Brasil. Já vai dar um rolo danado. Mas acho que o que ele coloca é a questão da ética. A ética e a obediência é o que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o interesse coletivo sobre o individual. Então, o que se espera da postura do secretário, do seu auxiliar direto, que é o vice-lar, da minha postura, da postura do Marquito, do fiscal principalmente, é a questão da ética e do respeito, e principalmente de uma empresa que assina, vence o edital e assina um contrato garantindo que vai cumprir o que foi planejado. Perfeita a colocação do Gerson no seguinte, e de outros que foram ao público. Se assume um contrato, faz um planejamento, é impossível que esse planejamento já não contemple a exceção, os dias que vão chover, os problemas que vão acontecer com quebra de maquinários e tudo mais. Então, vamos passar para o secretário, para o vice-lar, para que eles possam concluir. E acho que foi a Regina que disse que, poxa vida, não vai adiantar nada, né? Eu juro, eu acho que já adiantou. A vinda de vocês aqui, porque ninguém pegou ninguém pelo braço e puxou para cá. Sabe, o fio da navalha da presença de todos é justamente o objetivo comum dessa comunidade. Vocês já demonstraram que já adiantou. Eu duvido que se o secretário não tem essa visão, e eu sei que ele tem, de saber do respeito que a comunidade merece, e levar isso não só para catarinense, mas para o próprio governador, juntamente com o vice-lar, pode ter certeza de que já adiantou bastante. Eu acho que o que menos devia ouvir tanto era eu, né? Acho que quem devia estar aqui é a empresa de ouvir, né?
E aqui, atentamente ouvindo alguns manifestos, se tem corrupção, tem que apurar quem fez corrupção. Não fui eu. Não estou sendo conivente com a empresa de forma alguma. Alguma coisa vai ser tomada hoje aqui. Ponto. Primeira coisa que vai ser dada é determinação que mude as pessoas que estão atuando, trabalhando aqui. Ponto. Isso é determinação do secretário, e assim amanhã. E aqui a conversa nossa de toda noite, Gerson, dá para ver que não é com a secretaria. Talvez está faltando a secretaria, sim, mais cobrança, mais força, que o secretário não está tendo. Se não está tendo, Tato, vai ter. Se não está tendo, vai ter. Porque eu falei, eu conheço o que é a estrada do interior, eu conheço. Eu sou de lá. Conheço. Então isso vai ter, deputado. Então essa reunião, para dar encaminhamento, o primeiro encaminhamento é uma determinação do secretário para que mude aquilo que não está funcionando. Bom, essa é a primeira. E nós encaminharmos para essa comissão de transportes, que eu acho que é o deputado Volney Weber, que é o presidente, se eu não me engano, proponente da audiência está aqui. Nós encaminharmos aquilo que nós tomamos de decisão. A questão de aditivo, de se foi pedra, se não foi pedra, quem fiscalizou, quem assinou, vai ter que responder, correto? Certo? Não sou eu. Porque eu não fiscalizei, eu não vim aqui. Eu sou o secretário, para isso existe uma fiscalização de um servidor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. E a empresa, ok. Entendeu? Então isso vai ser para a gente dar encaminhamento daquilo que nós vamos fazer. Secretário, bem definido aqui o que nós tomamos como encaminhamento dessa audiência. Primeiro, tem aqui uma garantia de que o trecho de 7,5 km ficará pronto dentro do cronograma até o final do ano. É isso. É isso, reservado às exceções que foram colocadas, mas é isso. Segundo, que é o ponto fundamental para essa audiência. Gente, o Melo está aqui, o pessoal sabe, a gente não fez essa audiência nem por oposição, nem por birra, nem por questão partidária, muito pelo contrário, a gente esgotou todas as possibilidades, secretário, sabe disso? Nós esgotamos todas as possibilidades para fazer essa audiência que fizemos aqui em Barro Branco, para ser na comunidade. Então o encaminhamento concreto que nós temos é que a empresa, a partir da sua liderança, vai garantir a manutenção da via durante todo esse período. Então isso começa com uma obrigatoriedade, uma garantia, porque é um fato do contrato, é um fato contratual, e vai fazer vocês, enquanto secretário, enquanto servidores lá da secretaria, vão fazer valer o que está garantido no contrato, que é a manutenção da via. E foi colocado aqui sugestões: um caminhão, uma patrola e um funcionário já resolve o problema. Vocês garantem isso? 100%. Então tá. Está garantido. E a gente tem um compromisso com o trabalho de fazer. O deputado Mário Mota, a gente assinou juntos esse requerimento. E a nossa própria opinião, veja como mudou o clima. A partir do que foi falado à mesa, depois quando as pessoas começaram a se manifestar, secretário, os depoimentos, a vida dura que esse povo está tendo aqui por conta de não ter uma manutenção na rodovia. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade, ainda está no Estado democrático de direito, que garante o debate, que garante as falas, que garante que vocês possam se manifestar. Então, gente, eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma, agradecer a presença e a parceria do deputado Mário Mota, como sempre, e agradecer aqui ao secretário, aos prefeitos, e fica aqui a nossa responsabilidade, nosso compromisso de garantir aquilo que foi acordado aqui na audiência pública, que é o espaço institucional garantido pelo Estado Democrático de Direito. Então, dou por encerrada a audiência e agradeço a presença de todos e todas. Obrigado. Pessoal, estamos aqui finalizando aqui o encontro que a gente teve aqui com o deputado Mário Mota, com o Marquito, e estamos aqui agora com o prefeito de São Pedro de Alcântara, Charles. Primeiramente, agradeço a atenção. E um dos pontos aqui que foi mais comentado entre as pessoas que moram aqui na região de Barro Branco, Santa Flomena, que foi uma coisa muito simples: a manutenção da estrada, independente da obra. A gente sabe que tem o contratempo, tem a chuva que a gente não consegue controlar, mas dá para saber quando é que vai chover. Então isso eles conseguem ter uma noção e arrumar a estrada antes de chover.
Mas eu queria tirar uma dúvida aqui com o prefeito, é o seguinte, sabendo de tudo isso que foi falado, o que cabe a você como prefeito, a prefeitura como um órgão público, fazer em relação à ajuda ao povo? Com certeza o município vai continuar cobrando, como já tem feito, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, para que de fato eles possam estar cobrando com bastante frequência da empresa responsável, que é a Sul Catarinense. E ela tem o dever de manter essa estrada adequada, porque aqui as pessoas precisam trafegar no seu dia a dia, escoar a sua mercadoria e fazer o transporte, né, diário. Então, o mínimo é a manutenção adequada. Então, como bem já foi colocado, precisa de uma máquina, precisa de um caminhão, precisa de um material. Isso é possível fazer, basta a empresa querer fazer isso. E nós, como município, com certeza, continuaremos cobrando para que de fato isso seja resolvido o mais rápido possível. Porque é interessante, é uma coisa simples, é como o Charles falou, uma máquina, uma patrola que tinha, e foi quando o homem que trabalhava, ele se aposentou, foi tirado, e uma caçamba, é uma coisa simples, é uma manutenção. Todo mundo falou isso, uma coisa simples, então eu acho que é bem fácil de resolver isso, é bem prático, né? Com certeza, e a gente vai continuar cobrando, nossa cobrança com certeza é importante, esperamos que de fato a empresa desta vez cumpra com o seu papel. Sim. Agradeço a atenção, obrigado por tudo. Conte conosco aí. Pode deixar. Valeu. Até mais. Pessoal, estamos aqui com o deputado Marquito, quero tirar uma dúvida com ele em relação a tudo que foi falado aqui e tirar ver o que ele acha, o que pode... Primeira coisa, o que tu acha que pode ser feito tirando tudo que já foi falado ali, o que tu, como deputado, como a pessoa pública pode cobrar dessas empresas? Olha, a empresa ela tem um contrato, ela tem que seguir o contrato. Primeiro, assim, muito estranho não ter o cumprimento dessa manutenção. Justo. Então, a audiência, ela foi meio que suplicar uma coisa que é um direito, né? Essa garantia da obrigatoriedade, da legalidade do contrato. Então, ao mesmo tempo, também um momento aqui muito oportuno que foi ouvir a comunidade. Veja como mudou o clima da audiência depois que as pessoas começaram a manifestar todos os problemas que elas estão passando, né? Então, e mudou inclusive a postura do próprio secretário. Justo. E a gente saiu daqui com uma coisa muito concreta, que é a manutenção. E se não fosse a audiência, esse espaço democrático onde que as pessoas falam e podem falar, não teria esse ambiente nunca para o secretário. Ele continuaria ali tocando como se estivesse tudo acontecendo naturalmente e normalmente. Então, a audiência foi essencial para que acontecesse essa mudança e esse compromisso do secretário de garantir a manutenção da rodovia. E é uma coisa que eu notei que foi quase que unânime. O simples cuidado, a manutenção com a estrada. Foi a coisa que mais o pessoal cobrou. Não foi nem a questão do asfalto, foi a questão da manutenção, né? Não é verdade? Muito pelo contrário. A grande questão aqui é que obras, quando são feitas, elas trazem intenções, mas tem um instrumento contratual que garante que quando a empresa faz a obra, ela garante a manutenção da via e ela não está fazendo. Sim. Esse é o fato. Ela tem que fazer, e a audiência saiu daqui com esse encaminhamento. E o encaminhamento outro que foi que será entregue até o final do ano 7,5 km do primeiro trecho. Então, acho que foi uma audiência bem sucedida. Bom, esperamos que isso aconteça. Eu acredito que 7 km, eu conheço bem aqui essa estrada, a gente mora aqui, eu venho direto aqui para cima. É um trajeto que eles estão mexendo com muito volume de terra, então eu acho que vai ficar bem apertado o tempo, mas tomara que consigam até para resolver esse problema todo, com esse banhadão todo, porque realmente o ponto que mais está sendo problema é ali onde eles estão mexendo, que é terra vermelha, banhado. Então espero que isso realmente aconteça, que isso funcione, e brigadão pela atenção. E conta comigo aí para fazer essa cobrança, porque essa audiência só saiu porque a gente pressionou para ela acontecer. Não queriam que saísse esse tipo de audiência, e realmente a gente fez na comunidade. Veja a diferença, não é lá dentro da LESC, não é dentro do escritório, a gente veio aqui para a comunidade, isso faz toda a diferença. Sim. Foi porque a gente exigiu e garantiu que isso acontecesse. Sentiram na pele e no carro, como é que todo mundo aqui passa todo dia aqui. Obrigadão novamente, se cuida, tudo de bom, um abraço. Pessoal, estamos finalizando aqui o evento que teve aqui, a reunião aqui com os deputados Marquito e o Mário Mota, sobre essa situação que a gente está passando aqui na estrada aqui de São Pedro de Alcântara, a 281, né? Então, espero que agora eles resolvam de alguma forma, que é muito simples, é só a manutenção que é a prioridade, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema, desse assunto aqui. E quem chegou até aqui, muito obrigado pela presença. Quem não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe e dá um joinha que se fortalece o canal de montão, tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês, fui!